Aquilo que é verdadeiramente seu nunca se perde, apenas espera o momento de voltar. E se eu te dissesse que nada do que você perdeu realmente se foi? Que aquilo que você acredita ter escapado por entre os dedos, na verdade, apenas se escondeu, não no tempo, mas dentro de você. E se os sonhos esquecidos, os amores mal resolvidos, os caminhos que você não trilhou, não fossem ausências, mas sementes silenciosas, aguardando o momento exato de germinar? O que acontece quando aquilo que parecia enterrado começa a pulsar de novo, como uma memória que não te pertence e, ao mesmo tempo, é tua essência mais profunda? Cuidado! Há forças em movimento que não pedem sua permissão para retornar, apenas esperam que você esteja pronto para vê-las. Você passou a vida tentando controlar o que fica e o que parte. Tentou dominar o tempo, medir o afeto, proteger o coração, com cercas racionais. Mas Carl Jung nos alertou. Tudo aquilo que pertence verdadeiramente à sua alma tem um modo silencioso e implacável de voltar. Às vezes no rosto de um estranho, noutras num sonho insistente. O que é seu não se perde. Apenas se esconde em símbolos, em repetições, em feridas que insistem em sangrar até que sejam vistas. Você pode até ignorar os sinais, mas eles não cessam. Apenas trocam de rosto até que você não possa mais fugir. Mas por que agora? Por que, neste exato momento, essas verdades voltam a bater à sua porta, como velhas conhecidas que você jurava ter deixado para trás? Porque há um ciclo se fechando. E quando os ciclos se fecham, tudo o que foi reprimido exige passagem. Não adianta correr. Aquilo que você não integra te persegue. E o que você não reconhece domina você por dentro. Então, o que há em sua vida que insiste em voltar? Um nome? Um sentimento? Uma escolha que ficou suspensa no tempo? Este vídeo não te dará respostas prontas, mas vai abrir portas que você jamais ousou atravessar. O que você verá a seguir não é um conteúdo qualquer. É um espelho polido com verdades esquecidas, reflexos que incomodam e silêncios que gritam. Carl Jung não nos convidou a entender o mundo, ele nos provocou a mergulhar em nós mesmos, até que o mundo deixasse de ser um enigma. Este vídeo não explica, não ensina, não conclui. Ele convoca. Ele exige presença, coragem e entrega, porque aquilo que é verdadeiramente seu está à espreita, e não descansará até ser reconhecido. Você sente isso, não sente? Um desconforto, leve, como se algo dentro de você estivesse se mexendo, tentando emergir. Talvez seja apenas um pensamento solto, ou talvez seja o início de uma revelação. Não saia, não desvie. Cada segundo desta jornada é um fio puxado de dentro do seu inconsciente, e se você abandonar agora, pode perder exatamente o que tem buscado a vida inteira. Afinal, o que é seu nunca se foi. Apenas estava esperando que você finalmente abrisse os olhos. Talvez agora você compreenda. Nada que é verdadeiramente seu jamais esteve fora de alcance, apenas fora de foco. Tudo aquilo que parecia distante, esquecido ou perdido, sempre esteve aninhado nas dobras do seu inconsciente, esperando que você tivesse coragem de ver com os olhos da alma. Não se tratava de recuperar pessoas, lugares ou memórias, mas de reconhecer os fragmentos sagrados que ficaram dentro de você, como ecos de uma verdade que nunca te abandonou. A grande ilusão era pensar que o tempo poderia apagar o que nasceu da eternidade do seu ser. Agora, nesse instante silencioso, algo em você se alinha. Você sente, você sabe. Mesmo sem entender, o tempo, esse grande escultor de destinos, nunca leva, apenas transforma. E quando algo se afasta, não significa ausência, mas gestação. Porque o que é seu se esconde não para punir, mas para preparar. O amor que partiu, a oportunidade que não voltou, o olhar que se desviou, todos eles foram alquimias sutis, desenhadas para que você parasse de buscar fora aquilo que apenas dentro poderia ser reencontrado. Carl Jung sussurraria agora que a individuação não é sobre adquirir, mas sobre lembrar. Lembrar-se de si, das partes que você abandonou tentando ser aceito, amado ou compreendido. Aquilo que é verdadeiramente seu nunca se foi.
Só esperava o instante em que você estivesse pronto para se acolher. E talvez seja justamente isso que dói. Perceber que a perda foi apenas o espelho da desconexão interna. Mas se há dor, há vida. E se há vida, há retorno. A alma não se esquece do caminho de casa, ainda que a mente insista em se perder. É por isso que, às vezes, sentimos saudades de algo que nunca tivemos, ou choramos por algo que nunca vivemos, porque a memória da essência antecede a experiência. Você não está se tornando algo novo. Está apenas deixando cair as máscaras. Está voltando para um lugar que nunca deixou de ser seu, mesmo quando tudo parecia ruir. E nesse retorno silencioso, você reencontra não apenas o que buscava, mas quem buscava. Então, se algo dentro de você foi tocado por esta jornada, se uma parte esquecida, abafada ou ferida despertou mesmo que por um breve segundo, não ignore. Porque o verdadeiro chamado não grita, ele sussurra. Ele se repete em coincidências, em sonhos, em dores que voltam em ciclos, e se chegou até aqui, é porque algo maior do que você reconheceu essa verdade antes mesmo que você a entendesse. Nada do que foi vivido foi em vão. Nada do que se perdeu estava fora do plano. E tudo que é verdadeiramente seu, agora sabe o caminho de volta. Você também sabe. Mesmo que ainda tenha medo de seguir, curta este vídeo se algo dentro de você se movimentou. Comente se sentiu que essa mensagem era sua, mesmo sem saber explicar por quê. Compartilhe com quem você sente que precisa ouvir o que não se diz em palavras. E inscreva-se neste canal se entendeu que esta não é apenas uma página qualquer, é um espaço de retorno, porque aqui, cada palavra é uma lanterna acesa no escuro do inconsciente. E talvez, só talvez, seja essa luz que faltava para você finalmente lembrar. O que é verdadeiramente seu. Nunca se perdeu. Apenas esperava que você abrisse os olhos.